Neste vídeo vamos falar sobre Gustavo Scarpa, ele pode ainda deixar o Galo? Vamos falar também sobre Luiz Araújo, o Atlético segue interessado? E por fim, desabafo espetacular do Igor Assunção da 98 sobre a falta de ambição no Galo. Vale muito a pena assistir, então assista até o final, deixa o like, ajuda demais a gente, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, confere aí se você está inscrito, se puder hypar o vídeo então... Tamo junto, agradeço. Vou falar aqui agora sobre o Fausto Vera. Olha aí. Trouxemos aqui no vídeo. Quem não assistiu, vou deixar aqui em cima. Aqui, ó, quando acabar esse vídeo aqui em cima vai ter o card para você assistir o vídeo anterior do canal. Fica aí para audiência rotativa. Falamos sobre as listas de jogadores emprestados do Galo. Citamos vários aqui e um nome chamou a atenção de muita gente nos comentários falando. Ontem na live aqui na parte da noite, muita gente perguntando a respeito do atleta. Vou falar do Fausto Vera, mas só para vocês terem uma noção. Rômulo, zagueiro, Paulo Vitor, volante, Fausto Vera, volante, Gabriel Menino, volante, Robert Santos, meio-campista, Júnior Santos, atacante, Cadu, atacante, João Marcelo, atacante. Esses foram a lista. De todos esses, o que chamou a atenção foi o Fausto Vera. 26 anos, né? Tá emprestado lá pro River Plate até o final do ano e tem contrato conosco até o final do ano que vem. Ou seja, ele fica no River até dezembro, ele tem contrato com o Galo até dezembro do ano que vem. Vou passar detalhes para vocês. Ele foi emprestado, né, até o final de 2027. O River pagou $500 mil pelo empréstimo, cerca de 3 milhões, 2,7 milhões de reais, tá? Empréstimo por um ano, como eu disse aqui anteriormente. Além disso, o River Plate tem a opção de compra no valor de 4 milhões e meio de reais, ou seja, vamos arredondar, 25 milhões de reais. É o valor do passe fixado do Fausto Vera, 25 milhões de reais, tá? Lembrando que o Galo comprou ele, através ali do Corinthians, pedido do Milito, se eu não estou enganado, nessa mesma faixa de 25 milhões de reais. Então, já ganhamos $500 mil pelo empréstimo, já foi $500 mil pelo empréstimo, 3 milhões de reais aproximadamente, e pode ser mais 4 milhões e meio de dólares se isso acontecer. O que vai rolar? O Galo meio que lava suas mãos e prejuízo financeiro com transferência não vai ter tido com o Fausto Vera. Comprou por 4,5, vende por 4,5, lucra 500 no empréstimo, tá? Obviamente que tem a parte do salário, que nós gastamos salário com ele e tal, isso aí não vou colocar na conta não, mas questão de transferência fica pau a pau, né? O River vai comprar? Confesso para vocês que não sei, nós vamos tentar checar isso aí. Acredito eu que ainda está muito cedo para o River dar um veredito. O Galo, Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, separa aí que nós vamos comprar o Fausto Vera. Eu acho muito cedo para ter essa definição. Tem mais 6 meses para ele cumprir lá. Nesse meio tempo o jogador pode machucar, o jogador pode virar reserva. Eu não sei, né? O mercado é quem vai dizer e tá muito cedo para a gente fazer exercício de futurologia, falar para você que um time vai comprar um jogador no âmbito atual, onde o River vai se reforçar. O River promete trazer reforço nessa janela no meio do ano. Eu não vou cravar nada ainda, acho que tá muito cedo, né? Mas o que eu sei é 20 jogos, se eu não estou enganado aí, nos últimos 20 jogos, ele foi titular em 18, tá? O Fausto Vera, ele é hoje titular absoluto do River Plate e tem esse valor aí. Eu torço mesmo, seriamente, que o River compre, porque eu não queria o Fausto Vera novamente aqui no Galo, não acho que a característica dele vai encaixar como primeiro volante na forma que a gente precisa. Vamos aguardar. Mas tá aí os detalhes dessa contratação para você. Beleza, galera? Informação do meu amigo Lucas Tanaka sobre Gustavo Scarpa. Pode deixar o Galo? Vamos lá. Tá, nome não tem problema. Eu troquei uma mensagem ontem com o Alexandre Marcos, lá do Santos, tá? Fala, Alexandre, boa noite, tudo bem? Isso foi ontem, tá, gente? Falei aqui que estava sendo especulado o nome do Scarpa no Santos e o que ele poderia me falar, qual que era a verdade que tinha nessa história. Então foi uma conversa em on com o Alexandre Marcos, que hoje é o diretor de futebol lá, o vice-presidente, sei lá o que ele era no Santos, mas acho que ele é diretor de futebol lá no Santos, né? Hoje em dia tem isso, né? Vice-presidente, executivo, diretor, CEO, hoje em dia tem essas coisas todas, né? O Paulo Brax, o CSO, enfim, mas ele é quem toma conta do futebol lá do Santos. Aí eu perguntei, tem coisa rolando do Scarpa no Santos? Tem alguma verdade nessa história? Alexandre Marcos, abre aspas. Muita especulação. Vamos aguardar. Gente, pelo que eu converso com o Matos, quando não tem nada, ele já fala na lata. Chance zero, mentira, não procede, nada novo. Enfim, são os tipos de respostas, né? Geralmente, ele na hora, ele já dá aquela quebrada ali na informação. Quando ele fala
Quando ele manda o seguinte relato, ele diz aqui, ó, muita especulação, vamos aguardar. Para mim, deixa em aberto, tá? Pelo que eu conheço do Alexandre Matos, deixa em aberto, tá? É isso aí, eu também acho. Inclusive o Tanaka também trouxe aí informação sobre o staff do jogador, também disse desconhecer sobre esse assunto e no próprio Atlético. Vamos aguardar. Agora o Alexandre Matos, realmente, né, ele não confirmou ou negou, né, ele não disse simplesmente é mentira, isso, e ele costuma ser assim. Então pode ser que de fato o Santos busque o reforço do Scarpa, tente pelo menos reforçar aí com o Scarpa, até porque, gente, vamos lembrar, a gente esquece que no meio do ano os clubes estão, muitos aí, o Atlético talvez seja um deles, desesperados com relação a rebaixamento e outras questões importantes. Então você começa a ir no mercado, tenta muito empréstimo, né, tenta se reforçar de tudo quanto é jeito. E o Santos é um desses times aí, né, deve perder provavelmente o Neymar e vai se reforçar porque briga contra o rebaixamento, o Cuca gosta do Scarpa, vamos ver, vamos acompanhar aí, mas eu hoje acho bem difícil a saída do Scarpa, até porque o próprio jogador gostaria de permanecer no Galo, tá feliz aqui no Galo, mas não duvido, porque o Barba também utiliza ele muito pouco, parece que não caiu nas graças aí do Barba, então, como o Cuca gosta muito do Scarpa, talvez isso aconteça, vamos aguardar. E aí, para você, o Scarpa deveria sair? Imagina, o Scarpa sai e fica Renier, por exemplo, né? Sai um meia como o Scarpa e fica o Renier. Aí o Atlético estaria ajudando a piorar o elenco, o que deveria fazer o contrário, que é melhorar, né? Então, quero saber a sua opinião sobre a possível saída do Scarpa. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar sobre o Luiz Araújo, tá bom? Isso aqui vai ser rápido. Vamos ouvir então agora a informação que o Everton Guimarães trouxe sobre Luiz Araújo. O Atlético segue interessado? Vamos ouvir. E por incrível que parível, a questão do Luiz Araújo ainda não está morta. E eu também me surpreende isso aí. Porque a questão do Luiz Araújo, o Atlético continua querendo, o Flamengo não vai facilitar em nada a vida do Atlético para ter o Luiz Araújo. Se pagar, leva. Caso contrário, eu não sei que tipo de negociação possa avançar se não for com dinheiro na mesa. Exatamente. Eu, assim, vira e mexe, o torcedor fala sobre Luiz Araújo, se existe a possibilidade, que seria uma boa, um ótimo atacante, é lógico. Luiz Araújo, contratado, é titular, não seria reserva, ele tem muita qualidade. Mas o Luiz Araújo não vem, assim, eu ficaria muito surpreso. Não vou cravar, assim, ele não vem. Porque futebol a gente sabe como as coisas são. Mas eu acho muito, muito, muito improvável a chegada do Luiz Araújo esse ano para o Atlético, porque o Atlético não tem dinheiro, o Flamengo quer grana, ele tem contrato, né, ainda um bom contrato ali com o Flamengo, não está acabando, nada disso. Então eu não acredito que o Luiz Araújo possa vir para o Galo, por mais que o Atlético siga interessado, eu não acredito. Quero saber, você acredita ou não? Mudaria o patamar do ataque atleticano? Comenta aí. Vamos falar sobre o Igor Assunção? Gente, o que ele disse aí na 98, a cobrança dele foi espetacular e tem que ser dita. Então vou dar luz, dar voz aqui a essa cobrança, até porque eu concordo 100%. Vamos lá, vamos ouvir então o que disse aí o Igor Assunção da 98, meu amigo Gilbert também, fazendo um desabafo sobre a falta de ambição no Galo. Vamos lá. Procurar um protagonista pro lugar do Hulk agora, tá? Ó, o Atlético precisa de um time. Não tem dinheiro? Como é que vai trazer um cara pro lugar do Hulk agora se não tem dinheiro? Um Coutinho pra mim não é esse cara. E o Atlético precisa de um time, né? Começa aí. O Atlético precisa primeiro de um time, depois que o time estiver redondinho, aí você traz a cereja do bolo e tal. Mas o Atlético tem a dificuldade de ter um time. Se virar e falar assim, ó, o time do Atlético hoje é um time que joga redondo. Não tem, porque sai uma peça, acabou. Então o Atlético precisa de elenco pra ter capacidade pra resolver. Tanto que o Barba falou claramente de 4 a 5 jogadores que ele quer como reforço nessa janela. Vai trazer todos? Não sei, o trabalho é do Brax, é ele que ganha muito para isso. Eu já trouxe um. Trouxe uma oportunidade de mercado que foi o Léo Duarte. Mas vai trazer jogador para qualificar de verdade o elenco, realmente trazer uma peça que pode fazer a diferença, porque a gente estava até vendo os meninos conversando hoje, mais cedo, no 98 Esporte e tal. Vamos supor que o Atlético precisa, e o Atlético de fato precisa de jogador no meio para frente. Jogador no meio para frente custa caro, velho. Jogador que faz gol ou que cria lances de gols, custa caro. O Atlético já falou claramente que não tem dinheiro, não tem recurso para trazer jogador nessa janela.
sei se vai mudar. Pedro Daniel tá trazendo ali uma série de reportagens, né, o Galo TV com o Pedro Daniel, que é o CEO do clube, e falando muito em investir em jogador de base, em projeto, médio e longo prazo, poupar recursos para poder ter um clube sustentável aí a médio e longo prazo, para poder fazer investimentos no futuro. Falou isso, mas o Atlético hoje não tem foco de ganhar nada. Ponto, tá? Se você virar e falar assim, o que o Atlético quer? Quer estar na Libertadores ano que vem. Quer ganhar. Ganhar é consequência, é um susto. Ganhar pro Atlético hoje, Copa do Brasil, Sul-Americano, Brasileiro, é um susto. Mas isso a gente sabe. É só você olhar. É só você olhar as carências que o Atlético tem, e algumas delas já fizeram aniversário, né? Meus amigos, estamos falando de primeiro volante aqui há 2 anos. Estamos discutindo um primeiro volante. Não tô falando de meio pra frente, não. Tô falando de um jogador de defesa. Não tô falando de meia, de criação, articulador, ponta. Centroavante matador, aquele que fede a gol. Não, o torcedor do Galo tá sonhando com o primeiro volante tem 2 anos. Aí não dá pra falar em Felipe Coutinho, não dá pra falar em nada do tipo, né? Não dá. Nem se ele tivesse aí batendo na porta do Galo, né? Pulando o muro da cidade do Galo pra assinar um papel lá. Nem isso. Não dá, cara. E agora, vamos, então assim, arroz com feijão. Às vezes as coisas têm que ser faladas meio rasgadas, assim, porque a galera fica, tem o Galo pra ser campeão da Sul-Americana, pra ser campeão da Copa do Brasil, precisa disso e disso. O Atlético não quer ser campeão de nada. O Atlético não quer ser campeão de nada, só que não tem coragem de falar também. Coisa boa. Ninguém tem coragem de falar, né? E nem vai ficar mentindo, como o outro time aí que fala que quer ser campeão e não tem time pra ser. Mas o Atlético hoje quer ter um time pra ter uma briga lá em cima, tentar beliscar ali uma sexta colocação e tal. Assim vai ser e com a Libertadores chegar numa semifinal de Copa do Brasil e aí se der um susto de Sul-Americano e se der um susto ganhar. Mas de resto, Gil, o Atlético não tem pretensão, não tem ambição, não tem elenco, não tem time. Por que a gente da torcida vai ficar acreditando que o Atlético quer ganhar? Não quer ganhar, não tem jogador pra ganhar, não tem time pra ganhar, não tem elenco pra ganhar. É isso aí. Bom, eu sinceramente acho que eu não preciso falar mais nada. Eu concordo, tô de acordo, né, com o Igor Assunção 100%. O Atlético não tem ambição nenhuma hoje e o que mais tem afastado o torcedor, na minha opinião, foram as mentiras, foram aquilo que foi dito no passado e hoje é outra coisa completamente diferente. Então, o torcedor não acredita, não tem pelo menos acreditado, é o que a gente tem visto, no projeto, nas pessoas que estão à frente do projeto, porque lá atrás muita coisa foi dita e hoje parece que virou associação novamente, né? Não tem dinheiro para contratar, aí está devendo vários clubes, uma situação bem complicada, mas não foi isso que nos prometeram, né? Então, para mim, o que o Igor Assunção falou, eu assino embaixo. Quero saber de você, você concorda também ou não? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, ajuda demais, gente. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações